A paz do Senhor a todos, bom dia, Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje é dia 21 de abril, às 9 horas e 19 minutos, terça-feira maravilhosa, que Deus venha abençoar a cada um de nós neste dia maravilhoso, dia onde todo mundo se encontra dentro dos seus lares, todo mundo se encontra de quarentena, referente a essa pandemia que está tendo aí do coronavírus. Que Deus possa ir de encontro a cada vida, a cada coração neste momento. Que Deus possa aquebrantar, fortalecer, nos capacitar diante da sua presença. Eu estou aqui nesse momento meditando na palavra do Senhor. E Deus me trouxe aqui uma palavra que está no livro de Jeremias, capítulo 10. Mas antes de eu ler esta palavra, eu queria que você refletisse nesta palavra. Por quê? Porque quantas pessoas hoje se encontram desesperadas? Quantas pessoas hoje se encontram em pânico? Porque por essa situação, por esse problema do coronavírus. E hoje, nós como servos de Deus, servos do Senhor, não podemos nos deixar levar pelo pânico do povo. Temos que nos prevenir? Sim, temos que nos prevenir. Temos que nos resguardar? Temos que nos resguardar. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que estar sujeito à lei do homem. Só que nós temos que confiar num Deus que dizemos servir. Porque quantas pessoas dizem servir a Deus, quantas pessoas dizem ser homens e mulheres de Deus, e nesse momento está em desespero, está em pânico, estão muitas das vezes desesperados. Muitas das vezes as pessoas que se autotitulam homens e mulheres de Deus, que são cristãos, estão desesperados com a sua vida, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com os seus trabalhos, com os seus salários. E nós, como servos de Deus, temos que confiar no Senhor. Não podemos nos desesperar, porque a palavra do Senhor nos ensina que tendo o que comer e o que vestir, já se deis por contente. E muitas das vezes nós temos o alimento na nossa mesa, dia após dia, temos o que vestir, temos os nossos empregos, os nossos salários e, em consequência dessa pandemia, desse coronavírus, estamos desesperados. E não podemos ser assim. Não podemos viver em desespero. Não podemos estar em pânico, porque confiamos em Deus. Ou confiamos em Deus, ou não confiamos, porque a palavra do Senhor nos ensina que o falar é sim, sim, não, não. Então não podemos nos deixar levar, porque somos cristãos. Não podemos deixar o pânico tomar conta de nós, porque somos servos de Deus. E Deus, Ele nos levantou, nos escolheu, para quê? Para que nós venhamos dar exemplo, ser exemplo para o mundo, para o ímpio, para as nações que se encontram desesperadas, para as nações que se encontram em pânico, para que quando tudo isso passar, as pessoas possam olhar em nós e falar, não, verdadeiramente esse homem, essa mulher é servo de Deus. Que mesmo nessa pandemia, mesmo no desespero, mesmo que esse coronavírus, eles permaneceram firmes, permaneceram inabalável, permaneceram na presença do Senhor, permaneceram mantendo o controle, não deixou o pânico, não deixou o desespero, não deixou esse coronavírus abalar a fé das pessoas, deste povo. Mas só que hoje temos visto diferente. Temos visto uns crentes que está mais desesperado do que o ímpio, está mais desesperado do que as nações que não conhecem a Deus. E a palavra do Senhor nos ensina para nós hoje no livro de Jeremias. Ouve Jeremias capítulo 10, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Ouve a palavra que o Senhor vos fala, vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais do céu, porque com eles se aterrorizam as nações. E quantos sinais estamos vendo aí hoje? Quantos
sinais estão acontecendo e o povo está desesperado. O povo que se diz homens e mulheres de Deus se encontra desesperado, se encontra em pânico. E a palavra do Senhor nos ensina para a gente não aprender com as nações, porque as nações não conhecem a Deus. As nações, elas estão levando, muitas das vezes, no seu impulso, no seu desespero, na sua ansiedade, no seu desejo, no seu medo. E nós não podemos ser assim, nós temos que ser diferente, nós temos que manter o controle, nós temos que manter a calma, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós temos que olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo. O nosso papel como servos e servas do Senhor neste momento é o quê? Nos prostrar diante de Deus, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus, e não nos deixar vencer pelo medo, pelo pânico, pelo desespero. Nós temos que clamar ao nosso Deus. O que nós temos que fazer neste momento é isso, é nos dobrar diante do Senhor, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, pôr a nossa vida no altar do Senhor, porque é isso que Ele pede de nós. Põe a nossa vida no altar do Senhor, porque Jesus, Ele ouve, né, a oração do justo. Porque é o que a palavra do Senhor nos ensina no livro de 2 Crônica, capítulo 7. A palavra do Senhor nos ensina, olha o que Deus fala para nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, vos perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse é o nosso papel de servos de Deus, esse é o papel de um povo, esse é o papel de um cristão. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quantos crentes hoje, quantos cristãos temos visto aí, chamando o nome de Deus, eu sirvo a Deus, só que não se converte. Porque quando vem essa situação, uma situação desse tipo, ele entra em pânico, ele entra em desespero. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Jesus está dizendo que a gente não serve. Muitas pessoas às vezes dizem servir a Deus, mas está só chamando pelo nome de Deus. Olha o que ele pede para nós, no primeiro ponto, nos humilhar. Porque aquele que se humilha será exaltado diante de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro ponto, se humilhar. Segundo ponto, e orar. Primeiro ponto não é só orar. Primeiro ponto é se humilhar. Você vê que é se humilhar e orar. E não se humilhar ou orar. Ele pede as duas coisas. Se humilhar. Primeiro ponto das nossas vidas é nos humilhar diante de Deus. E orar. Dobrar o nosso joelho, clamar pela misericórdia de Deus, não entrar em pânico, não entrar em desespero, não ficar desesperado sem saber o que vai fazer, sem saber se amanhã você vai ter o teu emprego, se amanhã você pode pegar esse vírus. Não, nós não temos que nos desesperar, nós temos que nos humilhar diante de Deus e orar, porque as nações já estão desesperadas, as nações já estão em pânico, o povo já está em desespero e nós não temos que ser como as nações, nós não temos que ser como o povo, nós não temos que aprender com as nações, nós temos que aprender com Cristo, nós temos que aprender com Deus, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. E ele fala, se humilhar e orar e buscar a minha face. Você vê que são 3 pontos, 4 pontos. O quarto ponto é se converter dos nossos maus caminhos. Você vê que são 4 pontos. Primeiro ponto, se humilhar. Segundo ponto, e orar. Terceiro ponto, buscar a face do Senhor. E o quarto ponto, se converter dos nossos maus caminhos. São 4 pontos. Não podemos fazer só 3, ou só 2, ou só 1. Nós temos que fazer os 4. O primeiro ponto é se humilhar. O que alegra o coração de Deus é nos humilhar diante do Senhor. Segundo ponto, orar, nos derramar na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que nenhum de nós sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus leva os nossos clamores com gemidos inexprimíveis até Deus. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que pedir a misericórdia dele, nós temos que buscar a face do Senhor, mas primeiro ponto, nós temos que se humilhar. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nós temos que buscar a face do Senhor, mas primeiro temos que nos humilhar. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, nós temos que sair do pecado, sair da iniquidade, sair das transgressões, sair dos nossos erros. Nós temos que deixar o mundo, não ameis o mundo. Nós temos que deixar os caminhos do mal, nós temos que deixar o caminho do pecado, nós temos que deixar o nosso eu, nós temos que deixar a nossa carne.
Nós temos que deixar os nossos desejos, as nossas vontades. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus habitar sobre nós. Nós temos que buscar a cada dia estar junto do Senhor. É o que Ele pede. Primeiro ponto é nos humilharmos diante de Deus. Porque o próprio Jesus se humilhou diante de Deus. Jesus, quando Ele subia para orar, Ele se humilhava diante de Deus. Você vê que Jesus, quando Ele estava na aflição, Ele falou para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Naquele momento, Jesus, Ele se humilhou diante de Deus. Você vê que Jesus, Ele estava ali, Ele estava buscando a presença do Senhor. Você vê que Jesus, a todo tempo, Ele orava, a todo tempo Ele buscava, a todo tempo Ele buscava a face do Senhor. E hoje é o nosso papel como servos e servas do Senhor é buscar a face do Senhor. O nosso papel é buscar a presença de Deus. O nosso papel é nos humilhar na presença de Deus, descer a presença do Senhor. Nós temos que nos prostrar diante de Deus. Nós temos que rasgar o nosso coração na presença do Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos. Que Ele fala para nós: então Ele vai nos ouvir, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vê que quando a gente nos humilha, ora, busca a face e nos converte, Ele ouve do céu, Ele perdoa os nossos pecados e sara essa terra. E hoje Deus levantou uma nação, Deus levantou um povo, não para ser como aquela nação de Israel, não para nós aprender como a nação de Israel, em pânico, em desespero, em angústia, não, mas para que nós venhamos nos humilhar, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos buscar a face do Senhor a cada dia, para que Ele possa sarar essa terra, para que Ele possa impor as mãos, a misericórdia dEle alcançar esse vírus, e Ele venha sarar essa terra, para que tudo venha voltar ao normal, e que nós possamos a cada dia mais e mais buscar a presença do Senhor, buscar a graça de Deus. É isso que Ele pede para nós. Então deixa aqui para você, ouça esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, medita nessa passagem, medita lá em Jeremias capítulo 10, onde ele fala para a gente não aprender com as nações, mas aprender com Deus, para a gente não aprender com o desespero do povo, mas aprender com Deus, para a gente não desesperar, mas para a gente confiar no Senhor, e para a gente também fazer, porque a gente chama o nome do Senhor, mas muitas das vezes não temos nos humilhado, não temos orado, porque Ele fala lá em Lucas 6,46, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? O que Ele está pedindo, mandando para nós aqui? Primeiro ponto é nos humilhar, segundo ponto, orar, terceiro ponto, buscar a face do Senhor, e o quarto ponto é nos converter dos nossos maus caminhos. Então que nós possamos meditar nesse versículo, para que Ele possa sarar a nossa terra. Ele precisa desses 4 pontos nossos. Porque não adianta eu pedir a Deus: Senhor, põe as tuas mãos. Senhor, tem misericórdia. Senhor, sara essa ferida. Senhor, sara esse coronavírus. Senhor, não deixa que venha entrar dentro da minha casa. Senhor, me livra desse coronavírus. Senhor, não deixa esse coronavírus entrar na minha casa, na minha família, no meu filho, no meu esposo, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai. Não adianta eu só pedir. Não adianta, que Ele está dizendo que eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face de Deus e me converter dos meus maus caminhos. Eu tenho que fazer isso. Não é eu só pedir, não é eu só querer, não é eu só querer que Deus faça se eu não faço a minha parte. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou orar um pouquinho aqui em nome de Jesus. Senhor amado e querido, Senhor de poder e de glória, nesse momento, Senhor, que aqui estou em Tua presença, Pai amado, Pai querido, quero Te agradecer por esses minutos que o Senhor me concedeu, de mais uma vez estar aqui, levando um pouquinho da Tua palavra a esses corações, meu Pai, que o Senhor neste momento vá de encontro, alcançando a cada vida, a cada coração, que esta palavra, Senhor, que o Senhor ministrou neste momento, que venha entrar no coração do Teu povo, que o Teu povo venha, Senhor, assim como nós, venhamos nos humilhar diante da Tua presença, venhamos orar diante do Senhor, venhamos buscar a face do Senhor a cada dia, Deus querido, Deus amado, Senhor de poder e de glória, que venhamos nos converter
arrepender dos nossos maus caminhos e buscar a cada dia uma vida de obediência e santidade ao Senhor. Que o Senhor, meu Pai, com a tua misericórdia, venha nos alcançar a cada dia, meu Pai, em meio a essa pandemia, em meio a esse coronavírus, que o Senhor possa ir de encontro, em nome do teu Filho amado Jesus, põe nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha sarar esta terra, que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, a cada dia curar, meu Pai, diante da tua presença, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que nós possamos pôr a nossa vida no teu altar a cada dia mais e mais, meu Pai. Abençoa a vida do teu povo, abençoa, meu Deus, o Brasil, abençoa, Senhor, as nações, abençoa, Senhor, o mundo, meu Pai, o mundo que clama, o mundo que perece, o mundo, meu Deus, que está em pânico e em desespero. Que o Senhor, meu Pai, venha acalmar os nossos corações, que não venhamos ser nós, meu Pai, mais um povo, meu Pai, que muitas das vezes dizem que crê no Senhor. E neste momento de pandemia, neste momento, Senhor, de coronavírus, meu Pai, estamos em pânico. Pai amado, estamos em desespero. Mas que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, confiar no Teu poder, confiar, Deus querido, oricanta labassurianda labás. Confiar, meu Deus, nas Tuas mãos, que é poderosa, Senhor, para curar, para renovar, para em momentos, Senhor amado, no momento que menos esperar, o Senhor vir, meu Pai, intervindo e pôr nas Tuas mãos. Pai amado, Pai querido, abençoa-nos, ó Deus, neste momento. Abençoa cada vida, abençoa o Teu povo. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.